a glória do nosso Deus. Amém. Hoje a gente vai falar sobre Débora. A história de Débora é uma história muito linda. É a história de uma mulher mediadora, uma mulher conselheira, uma mulher planejadora. E é assim que Deus faz conosco, mulheres. Então, Débora, ela foi uma mulher que se tornou juíza em Israel. Ela tornou conhecida por todo Israel, por sua sabedoria, por ser conselheira espiritual. Porém, Débora chegou a ser muito mais do que uma conselheira que liderou os israelitas em uma batalha vitoriosa contra os inimigos. A gente... Deixa eu saber quem que vai... Rosa. Naquela época, né, as pessoas elas não ouviam ninguém, não tinha os líderes lá realmente, pessoas que governavam, e se eram as pessoas realmente que poderiam aconselhar as pessoas naquela época, né, conselheiros. E Débora, ela era uma dessas, né, e a história de Débora, ela tá lá em Juízes, né, o tempo de Juízes. Débora, ela viveu durante uma época muito difícil na história de Israel, depois da morte de Josué e antes que a nação tivesse seu primeiro rei. Deus escolheu Josué, depois da morte de Moisés, para liderar os israelitas à terra prometida. Porém, eles desenvolveram um triste padrão, uma conduta, uma rebelião, né, contra outros deuses. E a derrota nas mãos dos seus inimigos, né? Ou seja, naquela época era uma época muito louca, ninguém obedecia ninguém, ninguém falava com ninguém, cada um se virava, né? E estava assim um pouco distorcido. Eu comparo um pouco da história de Débora com o que a gente está vivendo hoje, né? Eu vejo dessa forma, um pouco relacionada com isso. Então, Deus levantaria um juiz para libertá-lo e dá-lo a vitória sobre os seus inimigos. Após o período de paz, de prosperidade, o círculo se repetiu. A rebelião, a derrota, o arrependimento e a libertação e a paz. É importante entendermos que a Bíblia diz a respeito dos juízes para que possamos apreciar bem as lições que podemos aprender com Débora. Lá em Juízes, no capítulo 2, no versículo 16, 18, explica, eu vou abrir aqui para a gente tá lendo. Lá no capítulo 2. Eu gosto da minha Bíblia porque ela... Versículo 2. Eu tirei vocês da terra do Egito e os trouxe à terra que havia prometido aos seus pais. Eu disse, nunca quebrarei a aliança que fiz com vocês. Não faça nenhum acordo com os moradores dessa terra. Pelo contrário, derrube os altares deles. Mas vocês não fizeram o que eu disse. Em vez disso, veja o que fizeram. Ai, gente, desculpa, no 18, eu tô ficando confusa aqui. Pronto. O Senhor lhe dava um líder e o ajudava. Enquanto esse líder vivia, o Senhor salvava o povo dos seus inimigos. Ele tinha pena dos israelitas porque ele sofria na escravidão. Mas, quando o líder morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam ainda piores do que o dos seus pais. Iam atrás de outros deuses e os servia e o adorava, e teimava em continuar nos seus maus caminhos. Ou seja, nessa época as pessoas elas acreditavam, né, não em outros deuses, e elas não tinham uma mentalidade fixa, né, uma mentalidade de cristã, de poder saber que era filho amado do Senhor, que há um só Deus, que é o nosso Deus, não era outros deuses. E Débora, ela foi a quinta juíza dos israelitas. As pessoas daquela época sabiam que Débora havia sido
né, sido uma pessoa designada por Deus, né, designada por Deus e abençoada também por Deus. Ela tinha muita fé em Deus. Ela acreditava que ele resgataria o seu povo, né, que aquele povo que honrasse. E é assim que Deus faz conosco, né? Que ele nos resgata. Nós só precisamos crer. Nós só precisamos saber que Deus, né, que nosso Deus é único, ele é verdadeiro, né? E a pessoa precisa ter fé, né? Fé. Por mais que a gente esteja passando pelo momento de rebelião, por mais que a gente esteja passando por um momento difícil em nossas vidas, né? Até mesmo hoje a situação no Brasil como está, que nós possamos ter fé e acreditar, né? E acreditar no nosso Deus, né? Que Ele vai resgatar o nosso povo, né? Ele vai nos resgatar, se assim nós honrar Ele, né? Assim como Ele fez com Débora, como ele falou com Débora também sobre aquele povo israelita que resgataria, que assim honrasse Ele. Então Ele vai fazer conosco. E eu creio que o que nos falta mais é ter fé, né? O que acho que hoje, que a alma do cristão está faltando mais, que por conta de tanta ansiedade, tanto medo de passar por situações na vida que a gente passa, o que nos falta hoje é ter fé. Acho que a nossa fé, mas não precisa, fala, né? A fé tamanho de um grau de mostarda já é alguma coisa, mas a gente, como cristão, a gente tem que realmente praticar e pregar isso, né? Para outras pessoas também que nós temos um Deus, que Deus está olhando tudo, Ele está cuidando de tudo, né? Débora, a juíza, né? A história de Débora, ela se encontra no capítulo 4 e no capítulo 5 do livro de Juízes. Novamente, o povo de Israel havia se rebelado contra o Senhor por causa da rebelião. Eles viveram 20 anos de opressão sob o governo inimigo. E é o que acontece, né? Quando a gente faz mal escolha, né? Às vezes a gente faz mal escolha e essas mal escolhas elas têm consequência. E aí é onde entra o livre-arbítrio, né? Tem as consequências. Tudo que nós fazemos, temos consequência, né? Sejam consequências boas ou consequências ruins. Mas temos uma consequência a pagar, né? Se eu escolhi ir para um lado A ou para o lado Y, eu vou pagar essa consequência. E a palavra de Deus a palavra de Deus nos dá pouca informação a respeito de Débora. O livro de Juízes, lá no capítulo 4, no versículo 4, nos revela a única informação pessoal é que temos sobre ela, dizendo que era casada com Lapidote, era profetisa e liderava Israel naquela época. Lá em Juízes, no capítulo 4, no versículo 5, do 9 ao 13, ou no versículo, lá em Juízes, no capítulo 4, no versículo 5, do 9 ao 13, tem uma mente em Débora. Era juíza, esposa e profeta, e relevava aos homens à volta de Deus. Ou seja, naquela época, Débora era tão usada pelo Senhor, né, que os israelitas, eles iam lá pedir conselho para ela. Era um monte de pessoas, né, realmente pedindo conselhos para ela, porque ela era uma mulher sábia, né, e Deus usa nós mulheres também para com a sabedoria divina. Era uma sabedoria mesmo do alto, né? Era uma sabedoria divina do Senhor. E Deus usou realmente ela em muito sentido, né? Imagina só você ter esse dom, que é um dom, né? A profecia é um dom que Deus nos dá, né? E eu vou falar um pouquinho mais na frente, né? Porque às vezes tem muitas pessoas que falam: ah, eu sou profeta, ah, eu não sei o quê, tem pessoas que vai lá, adivinha as coisas, e aí você acredita, aí você vai lá, e a pessoa com a mente fraca vai lá e segue outros deuses, que não é o nosso Deus, e acreditando que aquilo que aquela outra pessoa falou é real, enfim. Então, assim, a gente tem que ter realmente, para a gente poder, alguém falar alguma profecia conosco, a gente tem que ter realmente, pedir ao Espírito Santo, né, uma revelação dele, né, se realmente aquilo que falaram conosco é real, é verdade. Porque eu vou explicar aqui para vocês no começo, assim, no final dessa história, né, o que fala na Bíblia sobre isso.
Porque hoje só que tem gente que diz que é profeta e não são, né? Falsos profetas. Então a gente tem que ter muito cuidado. Como ter esse cuidado, Maria? Lendo a palavra, buscando a palavra e adorando ao Senhor e praticando a palavra. Porque se a gente não fizer, né, esses passos, a gente não vai conseguir realmente entender o que Deus está falando conosco, o que Deus quer falar conosco. Então, assim, e qual realmente o nosso chamado, qual realmente os nossos dons, que a gente venha pedir a Deus essa sensibilidade ao Espírito Santo, né, para ele aflorar isso na gente. Eu creio que cada um aqui tem um propósito, cada um aqui tem um propósito, então que nós possamos ser realmente mulheres sábias, mulheres que todos os dias iremos pedir a sabedoria do alto, pedir a sabedoria do Senhor, para que nós possamos ser como Débora, uma mulher firme, uma mulher acolhedora, uma mulher conselheira, uma mulher que não tinha, uma mulher que não era orgulhosa, uma mulher que não pensava em bens materiais, mas sim cumprir as promessas do Senhor na vida das pessoas e na vida dela também, né? Porque se Deus colocou ela naquele lugar, ela fez honra do que Deus colocou ela. E assim somos nós, mulheres, né? Se Deus nos colocou aqui, vamos fazer honra, né, do que Ele nos colocou. E não esperar em receber. Tem gente que, para ser feliz, ou até mesmo para cumprir algo, acha que precisa receber mais. Não, vamos agradecer o mínimo que a gente está recebendo e ser grata pelo mínimo que está recebendo, porque Deus está trabalhando sobre nossa vida, né? Da forma dele, mas ele está trabalhando sobre nossa vida. Então, ao ler o livro de Juízes, no capítulo 4, no versículo 5, 9, 13, 16, tem uma mente de que Débora era juíza, ela era esposa, ela era profetisa, ela revelava aos homens a vontade de Deus. Então, realmente, ela era uma pessoa totalmente usada por Deus. E muitas vezes a gente terceiriza isso com outras pessoas, né? Terceiriza para pastores, terceiriza para, enfim, para outras pessoas, menos para você, né? Que é uma coisa que é sua intimidade, é você e Deus, é no secreto. Então eu vou ler aqui lá no versículo 4. Vou abrir minha Bíblia, que a minha Bíblia é melhor. 5. Pronto. Débora, mulher de Lapitote, era profetisa. Era também juíza dos israelitas naquele tempo. Havia uma palmeira entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Débora sentava-se debaixo, né, dessa palmeira, e os israelitas vinham até ali para que ela julgasse as questões que eles traziam, aliás. Ela mandou chamar Boraque, filho de Abinoá, que estava na cidade de Quedes, no território da tribo de Naftali. E lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, está lhe dando esta ordem. Escolha 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulun e os leve ao monte de Tambum. Eu vou trazer Cícera, o comandante do exército de Jabim, até o rio de Quizon para lutar contra vocês. Ele virá com seus carros de ferros e soldados, mas eu farei com que você o vença. Então Boraque disse a Débora: só irei se você for comigo. E se você não for, eu também não irei. Ela respondeu: está bem, eu vou com você, mas você não ficará com as honras da vitória, pois o Senhor Deus entregará a Cícera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Boraque para Quedes. Boraque convidou as tribos de Zamburum e Naftali para a cidade de Quedes, e 10.000 homens o seguiram, e Débora foi com ele. Acontece que em Herbé, o Queneu havia se separado dos outros queneus, e os descendentes de Robabe, cunhado de Moisés, ele havia armado as suas barracas perto do carvalho de Zaanani, que não ficava longe de Quedes. Avisaram Cícera que Boraque, filho de Abenoá, havia subido ao monte Tambor. Então
ele mandou vir os seus 900 carros de ferros e todos os seus homens, e os fez ir de Orister, é o nome que Orister-Rogian, até o rio de Quision. Então Débora disse a Boraque: vá agora, que é hoje que o Senhor lhe dará a vitória sobre Sísara. O Senhor está com você. Então Boraque desceu do monte de Tambor com seus 10.000 homens. E quando Boraque apareceu com o seu exército, o Senhor fez com que houvesse uma grande confusão no meio dos soldados e dos carros de Sísara. Aí Sísara desceu do seu carro e fugiu a pé. Mas Boraque perseguiu os carros e o exército até Arossi-Rongi, sei lá como é que chama, é um nome bem japonês, destruído, e ninguém escapou. Porém, Cícera fugiu para a barraca de Joel, mulher de Herbé e de Queneu. E ele fez isso porque Jabim, o rei de Azum, estava em paz e com a família de Herbé. Então a história ela é concluída com o quê? Com o assassinato de Cícera nas mãos de uma mulher chamada Joel. Deus deu ao seu povo uma grande vitória. Tudo que Débora havia profetizado foi cumprido por causa disso. Sabemos que ela foi uma verdadeira profetisa de Deus, uma prova de que o profeta ou a profetisa era escolhida por Deus. E era quando se cumpre uma palavra que profetizava. Requisito de uma profeta de Deus, né? Hoje em dia, existem muitas pessoas que dizem ser profeta de Deus. A palavra de Deus nos dá orientação para que possamos reconhecer quem é um verdadeiro profeta e quem não é. Lá em Deuteronômio, Deus deu muitas leis para o seu povo que deveria seguir ao entrar na terra prometida. Em Deuteronômio, no capítulo 18, no versículo 21 e 22, diz o seguinte sobre os profetas. Eu vou abrir aqui minha Bíblia, porque eu acho que ela é mais fácil de entender. Deuteronômio, versículo 18. Deixa eu abrir aqui. Do meio deles escolheria para eles um profeta que será parecido com você. Darei a esse profeta a minha mensagem, e ele lhe dirá ao povo tudo que ordenar. Eu castigarei quem não obedecer às ordens que esse profeta der em meu nome. E Moisés continuou dizendo ao povo: o Senhor disse também: se um profeta tiver o atrevimento de dar uma mensagem em meu nome, quando eu não lhe tiver dito nada, ou se eu falar em nome de outros deuses, deverá ser morto. Mas vocês vão ficar pensando assim: como é que vamos saber que aquilo é o profeta? Diz na mensagem de Deus. Fique sabendo que, se um profeta falar em nome de Deus, mas se um disser não acontecer, então quem disse não foi a mensagem de Deus. Esse profeta foi atrevido e vocês não precisam ter medo deles. Acho que tem alguém chamando aqui, a Valdira. Vamos lá. Então, lá no livro de Deuteronômio, lá no capítulo 13, no versículo 1 e 3, ele nos dá outras diretrizes, né? Mesmo que as provisões do profeta venham a acontecer, mas se este tentar liderar o povo para longe das escrituras, não é um verdadeiro profeta. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Eu vou estar abrindo aqui a Bíblia lá no 3, porque esse aqui eu não consigo. Peraí. Lá no 13. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou alguém que explicar sonhos, dizendo que vai acontecer um milagre ou outra coisa espantosa, e
Se acontecer aquilo que ele diz, então ele vai procurar levá-lo e adorar e servir deuses que vocês não conheciam. Mas não dê atenção a esse profeta ou essa pessoa que explica sonho, pois assim, pois é, pois é assim que o Senhor, o nosso Deus, vai pôr vocês à prova, para ver se de fato o ama com todo o coração e com toda a alma. Então, siga as leis do Senhor, o nosso Deus. Teme a Deus e obedeça os seus mandamentos. E dê atenção a tudo que ele diz. Adore somente a Deus e fique ligado com esses falsos profetas. Então, qualquer um que disser ser um profeta de Deus deve provar, né? E deve provar através de suas profecias cumpridas, né? E lemos que eles deram toda adoração ao Senhor por ter salvado Israel. E mesmo após a vitória, Débora, ela permaneceu ali fiel. Ela foi uma mulher fiel. Ela permaneceu naquele momento ali fiel a Deus. Ela não se vangloriou com a vitória, mas sim continuou guiar os filhos de Israel de acordo com as leis do Senhor. Então, assim, Débora, ela realmente era uma mulher totalmente usada pelo Senhor. Ela era realmente uma mulher fiel a Deus. Ela era uma mulher assim, completamente entrega ao Senhor. E também uma mulher que, independente de qualquer coisa que iria lhe acontecer naquele momento, a missão dela ali era servir a Deus. E é isso que o Senhor espera de nós, que a nossa missão é servir a Ele, né? Que independente do que nós esteja passando hoje, nós temos um Deus. E a nossa missão como filhos amados do Pai é servir a Ele. E assim Débora fez, ela não tinha orgulho, ela não ficava, né, se vangloriando com o que ela, né, com o que tinha acontecido, muito pelo contrário, ela permaneceu firme à palavra do Senhor, ela honrou o que Deus falou para ela, e é assim que nós, como filhos, temos que fazer, honrar a Deus. E ela continuou a guiar os filhos de Israel de acordo com as leis do Senhor. Lá em Juízes, no capítulo 5, no versículo 32, relata, né, que a terra ficou em paz 40 anos. Débora aceitou a incumbência que Deus lhe deram ao seu dom de liderança. Ela foi uma juíza escolhida por Deus e, após tremenda vitória, continuou cumprindo as suas responsabilidades. Ou seja, ela viu que não era só aquele momento que Deus estava querendo usar ela, essa mulher firme, uma mulher que, né, cheia da presença do Senhor, uma mulher que, independente de qualquer coisa, ela sabia que ela tinha um Deus que ela podia contar, e ela se manteve firme na vitória até o fim, e realmente ela continuou, né? Ela continuou ali sem ter medo, sabia que existia um Deus que estava com ela, sabia que independente de qualquer coisa, ela escolheu honrar o Senhor, ela escolheu ser serva de Deus, e é assim que nós temos que fazer sobre nossas vidas, né? Às vezes muitos de nós temos fome de poder, e ele vai, ganha aquele poder, tem aquilo e nem mesmo somos tão ingratas que nem o pouco que nós temos, nós somos, como é que eu vou dizer, temos a sensibilidade de agradecer ao Senhor, né? De saber que que Ele está conosco, que Ele nos deu, né? E até mesmo a gente sempre em busca do mais esquece de ser feliz um pouco. E é assim que nós temos que fazer, como Débora, ser fiel, né? E sempre estar ali para servir ao Senhor, para ser uma mulher realmente sábia, ser uma mulher que independente de qualquer coisa, ela sabia da missão dela e ela cumpriu a missão dela e ela tinha certeza que um dom desse, né, de Deus poder te dar ali e você poder cumprir. E muitas vezes Deus nos dá dons
e a gente nem sequer, né, a gente se permite em poder estar ali ajudando outras pessoas. E ela não foi egoísta. Débora, ela foi uma mulher que ela pensou nos outros, né? Ela literalmente, ela honrou o que Deus tinha falado para ela. E tem muitas que são egoístas, né? Que às vezes só pensam no meu eu, na minha família, se tá tudo bem, tá tudo ótimo. Então, se meu filho tá bem, minhas filhas tá bem, se meu pai tá bem, se minha mãe tá bem, se eu tô bem, meu marido tá bem, tá ótimo. Mas lá nos mandamentos da lei de Deus fala amar o teu próximo como a ti mesma. E será se eu estou amando o meu próximo como a mim mesma? Será se eu não estou tirando só para mim no meu cantinho aqui no meu ladinho aqui, e estou esquecendo do próximo? Será se realmente eu estou cumprindo os mandamentos da lei de Deus? Será se realmente eu estou fazendo isso? Será se eu não estou sendo egoísta? Será se eu estou sendo pequena? Será se eu estou fazendo juízo no que está na palavra de Deus? Será se realmente está acontecendo isso? É uma coisa que a gente tem que pensar realmente, porque Débora, ela entendeu a missão dela. Ela entendeu a missão dela e ela simplesmente estava ali para honrar o Senhor. Então vamos lá. A batalha de Débora era contra os inimigos humanos. Ai, meu Jesus, já tô passando aqui. Débora, ela sabia que Deus seria aquele que daria a vitória. Assim, ela confiou nele para fazer. Dessa forma, ela poderia declarar vitória com confiança. Do mesmo modo, devemos ler as promessas de Deus em sua palavra, então proclamar vitória sobre o inimigo das nossas vidas. Batalha de Débora era contra os inimigos humanos. Atualmente, os cristãos enfrentavam batalhas espirituais contra orgulho, pensamentos luxuosos, outros pecados. Então, assim, ela simplesmente, a batalha dela realmente era fazer, né, o que Deus tinha mandado ela fazer, o que Deus pediu para ela fazer. Então, e aí aqui ele fala, né, que existe alguma área da sua vida espiritual em que você precisa chamar por vitória, né? Chamar não, clamar. E assim como fizeram Débora, Buraque, contra os inimigos de Israel, a palavra de Deus ensina que como podemos ter vitória sobre o pecado? Deveremos reivindicar as promessas de Deus? Como fazemos isso? São perguntas que eu quero que vocês meditem sobre essas perguntas, né? Que vocês, né, se pergunte mesmo para vocês. Né? Conhecer as promessas de Deus, devemos ler, ouvir a palavra de Deus, como a gente está fazendo aqui, né? Todos os dias. Se não conhecemos a promessa de Deus, como podemos chamá-lo? Hoje você sabe, né, qual é a promessa de Deus para a vida de vocês? Se não sabe, peça intimidade com o Senhor, fala com Ele vai revelar para cada um de nós, eu tenho certeza. Acreditar que Deus fará o que prometeu. Agradecer a Deus por suas promessas ao falarmos com Ele em oração. Agradecer, ter gratidão. Lá no livro de Coríntios, 1 Coríntios, lá no capítulo 15, do versículo 57, declara, né? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus. Deus promete vitória para que possamos depender dele e agradecer antecipadamente. Então, assim, já saber que o realizar vai acontecer. Isso se for da permissão do Senhor. Eu sempre falo, né? Muitos anos da minha vida eu vivi pela força do meu braço. Hoje eu só falo, Senhor, eu quero viver as tuas promessas na minha vida, eu quero viver os teus sonhos na minha vida. Eu estou aqui para te servir. Eu estou aqui para ser serva do Senhor. Não é fácil, tem muitas coisas que a gente passa, às vezes a gente passa por um momento muito difícil, mas quando a gente se compromete, que independente de qualquer coisa, quer viver os sonhos de Deus na nossa vida, as coisas irão acontecer. E assim, a gente tem que falar, né? Deus promete a vitória, né? Para que nós possamos depender dele. A gente tem que ser totalmente dependente do Senhor.
entregar tudo para Ele, agradecer, ser grata. A palavra gratidão é algo que a gente tem que fazer todos os dias, pelas pequenas coisas. Não precisa de muita coisa, mas o mínimo, seja grata pelo mínimo. Eu tenho certeza que Deus já fez o sobrenatural na vida de cada um aqui. Ah, mas não era o que eu queria. Eu pensava em mais. Eu queria mais. Pois se quer mais, busca mais intimidade. Busca mais, peça a Deus sede da palavra dele, vontade de buscar mais do Senhor, né? Então, assim, uma coisa que eu sempre falo, gratidão é a palavra mais certeira em tudo. Ser grata pelos mínimos detalhes. Ser grata por hoje. Nós estamos aqui, nós fomos escolhidos, nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui louvando, orando e agradecendo a Deus. Nós estamos aqui, né? Morreu milhões de pessoas, uma pandemia, né? Milhões de pessoas morreram numa pandemia, centenas de pessoas, dezenas, centenas de pessoas são mortas por dia. E Deus nos deu mais um dia de vida. Nós estamos aqui, nós fomos escolhidas. Então, que as promessas de Deus sejam cumpridas na vida de cada um de vocês. Que vocês possam realmente, meninas e meninos, escolher o sobrenatural de Deus em busca, em intimidade, realmente com o Senhor. Coloque tudo nas mãos do Senhor. Coloque tudo nas mãos do Senhor, preocupação, medo, né? E realmente esteja ali firme para servir ao Senhor. E acredita, né, que Deus fará o que Ele prometeu. É acreditar, é acreditar. Deus é a solução para os nossos problemas, nas nossas vidas. Devemos acreditar nas palavras, né, que nos fala acerca de segurança, de dependência em Deus. Lá no Salmo 18, no versículo 2 e 3, né, ele relata muito essa questão de segurança, de dependência em Deus. Né? Deus é o nosso libertador. O Senhor, Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa rocha. Né? O Senhor é o nosso libertador. O Senhor, o nosso Deus, Ele é tudo sobre nós. Então, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso escudo, Ele nos dá força, força para a salvação. Ele é o nosso baluarte. Então, é invocar o Senhor digno de ser louvado. Né? E com isso, né, a gente vai vencer. A gente vai vencer contra os nossos inimigos. Né? Serei salvo dos meus inimigos. Então, que a gente venha ter esse entendimento de acreditar nas palavras do Senhor, de saber que a solução para nossas vidas está em Deus. Ele é a solução para nossas vidas. E saber, né, que independente de qualquer coisa que a gente esteja passando, né, independente de medo, independente até mesmo de ansiedade, acredite em Deus. Né? Deus é a única solução para os nossos problemas. E que a gente venha ter fome pela palavra do Senhor, que a gente venha honrar a palavra de Deus, venha honrar o que Ele coloca em nossas mãos, mas vamos fazer com amor, vamos fazer com carinho, vamos fazer com vontade, com firmeza, assim como Débora fez. Ela não se curvou, ela se levantou. Se Deus mandou, eu vou fazer. Se Deus mandou, eu vou fazer. Eu não vou terceirizar. Eu vou fazer. Então, ela não tinha medo, né? Porque ela era uma mulher totalmente usada por Deus. Ela tinha sabedoria. Né? E ela tinha uns dons na profecia. Deus falava com ela. E ela não teve medo de passar mensagem para outras pessoas. Então, não vamos esperar, né, estarmos disponível. Eu preciso fazer isso para mim poder fazer isso. Não vamos fazer, vamos agir. Se o Espírito Santo falar com você hoje, faça. Né? É isso, gente. Tá ali disponível para isso. Né? Então, gastar os nossos esforços no que podemos fazer.
Então, vamos fazer muito mais além do que os nossos esforços. Vamos ser muito mais do que isso. Vamos ser mulheres servas, mulheres que tá ali, mulheres de fé, mulheres que podem levar o nome do Senhor a outras pessoas. E eu sei que Deus fala no secreto com cada um aqui, né? A maneira que Ele fala comigo é diferente da maneira que Ele fala com a Med, a maneira que Ele fala com a Maiara, a maneira que eu falo da mensagem que Ele quer nos passar, né? Então vamos ter esse relacionamento com Deus, vamos ser uma mediadora, vamos ser conselheira, vamos ser planejadora, vamos ser essa mulher firme realmente, assim como a Débora foi, né? Que no meio da circunstância ela resolveu servir ao Senhor, ela não se preocupou em ter medo, e ela foi lá e disse, eu vou fazer o meu papel, e aqui não tem esse negócio de ser arrogante, não tem esse negócio de poder, não tem. Ela proclamava a grandeza de Deus. Ela repassava a história de geração em geração. Então, assim, isso é o que nós temos que fazer, ser como Débora, proclamar a grandeza de Deus. E é isso que nós podemos e cremos nas promessas do Senhor. Mas que nós possamos fazer com amor, possamos fazer como Deus faz, né? Como o Senhor faz. Né? Sempre eu falo nas minhas orações que eu peço um coração como o do Senhor. Eu peço os olhos espirituais que leem dele. Para que em qualquer circunstância que eu esteja passando, que eu veja como o Senhor vê. E eu tenho um coração como o dele. Porque afinal eu sou a imagem e semelhança do Senhor. Né? Que nós possamos não viver pela carne, mas que possamos ter uma vida, viver pelo Espírito, ser guiada pelo Espírito Santo, né? Que está em nós, de cada um de nós. Entregar todas as promessas, entregar tudo nas mãos do Senhor. Porque eu sei que a tua promessa, a promessa da tua vida, a promessa da tua família vai ser cumprida. Mas Ele é a única solução, é a única saída para todos os problemas, para tudo que nós estamos passando em nossas vidas. O Senhor é a única saída e nós não estamos só. Jamais nós estamos só. E é isso, pessoal. Eu quero nesse momento que vocês possam fechar os olhos de vocês e ser grata, e falar com Deus na mais intimidade que vocês puderem. Clame a Deus. Eu não sei qual o problema que você esteja passando hoje na vida de vocês. Eu vejo que são problemas voltados para relacionamento, mas se for esse problema voltado para esse relacionamento, entrega nas mãos do teu Deus. Só Ele é a solução. Se for problema financeiro, se for problema, qualquer problema, entrega nas mãos do teu Deus. Só Ele é a solução. Só Ele, só a solução só vem dele. Literalmente entrega tudo nas mãos de Deus. Né? E eu quero que nesse momento vocês sintam-se com a presença do Espírito Santo do lado de vocês. Ele ama cada uma de vocês. E não acredite, pessoal, não acredite em qualquer pessoa falando que é um verdadeiro profeta. Se a promessa não se cumprir, realmente não é. Então, assim, seja firme na palavra do Senhor. Seja firme na palavra do Senhor. Para que quando alguém chegar e falar com você, você saber, não, isso não é de Deus, porque eu leio a Bíblia todo dia, eu tenho intimidade com meu Pai todos os dias. Então, lá no Salmo 34, no versículo 1 ao 3, fala: eu sempre darei graça a Deus, o Senhor, o seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro, e eu louvarei por causa das coisas que Ele tem feito. Então seja grato por tudo que Deus já fez na sua vida. Né? Os que são perseguidos ouvirão isso e os alegrarão. Anuncie comigo a sua grandeza, louve junto ao Senhor. Eu quero que nesse momento seja um momento de gratidão. Sinta-se abraçada, né? Sinta-se abraçada pelo Espírito Santo. Sinta-se abraçada pelo Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome. Que lá em João fala, lá em João no capítulo 14, 26, ele fala: mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembre de tudo que eu disse a vocês. Então não importa a sua luta, existe um advogado ao seu favor. E a sua solução, tudo na sua vida está em Deus. Então não procure nada além do Senhor.
Entrega tudo nas mãos dele. Então eu quero que nesse momento vocês possam refletir, né? Possam, vai no seu cantinho na sua casa, na mesa onde você está sentado, né? Com sua família, ou no seu quarto, ou você está no carro, está no seu trabalho. Eu quero que nesse momento você possa fechar os seus olhos e falar com o teu Pai, e falar com o teu Deus. Ele quer esse momento de intimidade, você e ele, é o nosso Deus, é o nosso Pai. Quero que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Pai amado, Pai querido, Pai. Pai, diante da tua presença, Senhor, eu te coloco a vida de cada uma dessas meninas, Pai. Oh, Pai. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando, Pai. Que o Senhor possa estar falando com cada uma delas, Deus, sobre as suas promessas, sobre a vida delas, Pai. Oh, Senhor. Pai, que o Senhor possa fazer morada na vida de cada uma, Jesus. Que o Senhor possa estar, Pai, transformando a vida delas, Pai. Do teu jeito, Pai, que as tuas promessas serão cumpridas na vida delas, Jesus. Pai, que o teu amor, Pai, que o teu verdadeiro amor seja cumprido na vida de cada uma, Senhor. Eu quero que nesse momento vocês possam refletir. Se muitas vezes se você foi egoísta em pensar só em você, em pensar só no seu eu, só na sua família, esquecer do seu irmão que está ali do seu lado, precisando ser seca por algumas coisas. Eu quero que nesse momento você se rende ao Pai, peça perdão a Ele. Eu quero que nesse momento você realmente possa ter essa intimidade, sinta-se abraçada pelo Senhor. Ele está aí do seu lado. Ele está aí do seu lado. Sinta-se abraçada por Ele. Que independente do que você esteja passando hoje, vocês têm um Deus. Vocês têm um Deus e Ele é a verdadeira solução para o problema de vocês. Decida ouvir a voz do Senhor. Decida fechar os seus ouvidos para as coisas do mundo. Decida tampar os seus olhos, né? Tapar os seus olhos para as coisas do mundo. Decida ser serva do Senhor. Decida ser servo do Senhor. Decida entregar totalmente tudo da sua vida para Ele. Independente de que você esteja passando. Ele só quer o coração, Ele quer vocês da forma que vocês estão hoje. Pai, Pai, nós somos tão gratos a Ti pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, Pai. Pai, obrigada por essa manhã de devocional. Obrigada, Pai, por essa linda história de Débora, Pai. Assim como Tu fizeste com Débora, Pai. Uma mulher firme, né? Uma mulher crente da palavra do Senhor. Nós te pedimos, Pai. Te pedimos, Pai, mulheres como Débora. Mulheres que realmente estão ali firme nas promessas do Senhor. Mulher que, independente da luta que iria passar, ela decidiu realmente servir a Ti, Senhor. Ai, Pai, nos faz ser como essa mulher, Jesus. Nos faz ser como essa mulher firme nas Tuas promessas, Senhor. Acreditar no Deus que tudo é possível. Pai, diante da Tua presença, Pai, nós Te colocamos, Pai, essa manhã, a nossa semana, Pai, a nossa família, a nossa casa, Pai, diante da Tua presença, Pai. Porque sabemos, Pai, que todos os problemas que estamos passando, Tu é a única solução. Obrigada, meu Abba. Obrigada por esse amor incondicional. Obrigada, meu Abba, por nunca nos deixar faltar nada. Obrigada, meu Abba, por nós ser uma das escolhidas e escolhidos estar aqui nesse momento, Pai. Para glorificar o Teu nome, Jesus. Para dizer que nós somos filhos amados, Senhor. Para nos sentir amada. Sinta-se abraçada pelo Senhor. Ele está te abraçando agora. Você é filha amada. Pai, eu oro pela vida de cada um aqui, Pai. Eu creio que as promessas do Senhor serão feitas na vida da Rosa, na vida da Média,
na vida da Cris, na vida da Flávia, na vida da Maria Helena, na vida da Maiara, na vida da Valdira. Eu creio que as promessas do Senhor serão feitas na vida de cada um aqui. Creio nas promessas do Senhor. Entrega tudo, entrega todo o fardo a Ele. E creia nas promessas de Deus na vida de você. Eu creio, Pai, no nome de Jesus, Pai, nós te entregamos essa manhã, Pai. Que não seja nada do nosso jeito, que seja feito conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãs. Glória a Deus. Glória a Deus, meus amores. Amém. Amém, amém.